Olá, queridos amigos homens e mulheres de prata, como sempre, apresentando aqui eu, Cuca, mais um episódio do nosso canal no YouTube e as demais redes sociais. E hoje a gente vai ter o prazer de falar com essa mulher incrível, que é a Vera Calvilla, né? Essa senhora maravilhosa de 76 anos, que é uma administradora hospitalar, mas ela faz um projeto muito mais legal, que é um projeto, além de ser uma gerontologista, falei certo, Vera? Falou certinho. Ela também tem um projeto sobre Alzheimer. Inclusive, ela fundou a Associação Brasileira do Alzheimer. E ela vai contar um pouquinho do trabalho que ela tem feito para garantir que as famílias dêem um tratamento adequado e as famílias se adaptem a cuidar das pessoas com Alzheimer. Vera, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui com essa história incrível de vida e esse projeto maravilhoso que só auxilia as pessoas. Seja muito Muito, bem-vinda. muito obrigada, Cuca. É um prazer enorme estar aqui junto com você, batendo papo e conversando daquilo que eu gosto, que é o Alzheimer e o que ele pode ser feito pelas pessoas, né? Normalmente, quem é você? Eu Não já tem estou com nada. Alzheimer ou não? Não, está encaminhando, está encaminhando. Daqui a pouquinho, daqui a uns anos eu te falo, mas está encaminhando. Vera, conta pra gente um pouquinho como é que nasceu esse projeto da associação e como é que você resolveu ter um olhar para o Alzheimer. Que eu sei que tem uma história de família, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Tem uma história de família assim. Começou com meu pai. Meu pai teve o diagnóstico de Alzheimer há muitos anos Hum. atrás. Isso foi antes de 84, 85, por aí. E nesse intervalo, tratando com o médico, e eu sempre querendo saber, porque eu sempre estive na área hospitalar, eu sou administradora hospitalar, e nessa ocasião eu fazia muita parte de assessoria e consultoria. E de repente meu pai começou a apresentar um certo comportamento que não tinha médico que conseguisse explicar. Nisso a gente conseguiu identificar um geriatra, e aí a gente começou a fazer um tratamento, e eu tive o diagnóstico dele com Alzheimer, e com o tempo de conversa com o médico, de atendimento com meu pai, o próprio médico falou: vamos formar uma associação de Alzheimer para a família, porque eu queria material para eu poder entender. Só que naquela ocasião, em meados de, sei lá, de 87, 88, Ele tinha você quantos não anos? tinha. Desculpa, né? Papai estava com 60 e poucos. É novo ainda. É novo, é novo. E era novo, É um né? jovem hoje, né? Hoje é um jovem, hoje é um Exatamente. novo. Naquela ocasião, nem tanto, É. né? Há mais de 30 anos atrás. E não tinha material para família, para público leigo. E a gente falou: se fundar uma associação, a gente pode começar a produzir alguma coisa, ou pelo menos informar as famílias de uma forma mais, de um linguajar mais tranquilo, né? Porque você só tinha material técnico. E assim foi a Que ideia de bacana. formar a associação. Nós conversamos com Que ano outros foi isso? médicos, 84? 91 94. quando formou. Ah, que legal. Nós conversamos com outros médicos, alguns familiares, e o pessoal se juntou. E eu me lembro que naquele dia foi dia 16 de agosto de 91. Tava um frio. E a gente fez no teatro, no auditório do Laboratório Bayer, lá na Marginal. Ah, e a Baia foi meu cliente na agência. É, É. e nós estávamos em 120 pessoas. Me lembro direitinho, me lembro assim como se fosse hoje, né? E aí passou. Fiquei na associação, eu fui diretora, fui presidente, fui vice-presidente, fui gestora, foram mais de 27 anos dentro da associação. Quando eu saí em 2017, nós tínhamos a associação representada em 27 estados do Brasil, e só na cidade de São Paulo nós tínhamos mais de 10 grupos de apoio para a família. Desculpa te interromper, mas eu queria saber o seguinte, antes que eu perca. O Alzheimer vai me atacar. Então, antes que ele Vai, ataque, vai perguntando antes que você é que eu esqueça. esqueço. Eu anoto, mas eu esqueço. Quem é você? Vera, assim, vocês têm hoje, com essa associação, 27 estados, um número de pessoas hoje que são atendidas pela associação ou que têm já o Alzheimer na família ou no próximo. Mas Olha, antes que você responda, eu queria fazer um agradecimento especial ao Sicredi, né, o Sicredi aqui de São Paulo, o ABC e Vale do Piqueri, que gentilmente nos cede suas instalações aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, para gravar mais os episódios de hoje. E agradecer também os nossos patrocinadores, Água Prata, Terra Nostra, Minsight e Casa Flora. Vamos seguir um pouquinho e você vamos, me responde? lógico que com esse espaço bonito que a gente tem, né? Isso. Existe uma estimativa de mais de 2 milhões de brasileiros com doença de Alzheimer. Não 2 necessariamente milhões e meio. 2 Eu tô milhões. nesse? Provavelmente. Provavelmente.
a gente começa a falar assim, o pessoal começa a ficar assustado, mas a gente está brincando, hein? Por enquanto é brincadeira. Mas dentro desses 2 milhões de brasileiros, na cidade de São Paulo, a estimativa que a gente tem é de mais ou menos 118 mil paulistanos com doença de Só? Alzheimer. Só aqui Qual na cidade de faixa São Paulo. etária isso é? Normalmente após os seus 60, 70 anos. Não significa que é uma doença característica do envelhecimento. Mas é Tá. que conforme você vai envelhecendo, ah, você acaba perdendo uma série de coisas e perdendo um pouco de uma série de estímulos e, de repente, a doença de Alzheimer pode desenvolver. A doença de Alzheimer, na verdade, ela pode estar dentro da gente, de você, de qualquer uma das pessoas que estão por aqui por perto ou que estão nos assistindo, e ela está lá quietinha, está latente, bonitinha, quietinha. E, de repente, por causa de um choque emocional ou de algum processo cirúrgico, alguma doença muito grave, ela aflora e aí começa a desenvolver. Isso, estresse pode trazer Alzheimer? Não o Que é estresse uma em si, doença como porque São Paulo, né? normalmente a Que é uma gente está loucura. estressado sempre, né? Mas quando você não tem um tipo de atendimento legal, um tipo de controle desse estresse, pode te abrir espaço para uma série de coisas, não para Alzheimer, mas para uma série de coisas. Por exemplo, você pode entrar num processo depressivo muito grande, que também não é significativo do desenvolvimento de Alzheimer, mas é um caminho, é uma porta de entrada. Ok. Queria falar um pouquinho. Com isso, você se afastou quando da associação ou você continua ainda? Eu não entendi isso. Não, me afastei em 2017. 17, você se afastou. Bom, em Aí você tem um 2017. projeto, junto inclusive com a Fabiana Satiro, que Isso, é um projeto do 50 mais ativo. 50 Mais Ativo, que é para cuidar das pessoas e ensinar como tratar com as pessoas Alzheimer no seu ambiente familiar. Isso, É isso? isso. Como é que nasceu essa iniciativa e qual o propósito disso? A Fabiana Satiro é uma gerontopedagoga e a gente se conhece desde 2005, enquanto ela também atuava voluntariamente na Abras. E nesse meio tempo de Abras, enquanto ainda estávamos lá, nós tivemos um contato muito grande com famílias e com as mulheres cuidadoras. E a gente começou a perceber que essas Vocês treinam elas? a gente treina. E essas mulheres, depois que cuidam e ficam no ato de cuidar, quando a pessoa falece, a pessoa doente falece, elas praticamente ficam sem, sabe, ficam sem pé, porque perderam um pouco da sua vida profissional ou mesmo da sua vida acadêmica. E a gente, nas 50 mais, a gente faz esse resgate. A gente mostra que sim, que essa pessoa ela pode continuar trabalhando, estudando e fazendo valer a sua vida e aprendendo como fazer agora um novo processo de envelhecimento, sem ter que cuidar de uma pessoa doente. Mas também tem um lado das 50 a mais que a gente atua com a família que está ainda cuidando. E nessa família que está Quer ainda dizer, é uma cuidando, recolocação e um treinamento. Tá. isso. É aquela pessoa que está totalmente independente, que precisa ser requalificada, e aquela pessoa que ainda está num processo demencial, que a família precisa ser orientada. E essa orientação é o que a gente faz. A gente Legal. orienta a família, a gente mostra quais são os caminhos, mostra várias oportunidades e dá espaço para essa família falar. Para isso que a gente tem um grupo de apoio. E esse grupo de apoio, ele é uma home care? Ó. Não, esse grupo de apoio, a gente, desde o começo da pandemia, que tudo mudou, sabe? O mundo mudou todinho, a gente faz online. Porque Ah, é a plataforma, tá. muito difícil o familiar poder ter um dia certo para sair. Tá. O paciente tem dias que está muito bem, tem outros dias que não está, então ele não tem, ele não faz a agenda dele, é a agenda dele daquele dia, daquele momento, daquela hora. Ele não Nossa, é consegue difícil de fazer, administrar, hein? ele não, dificílimo. Ele não consegue fazer alguma coisa assim para 8 horas de agendamento. É tudo naquele momento. Então, o O online, paciente e o familiar. o paciente e o familiar. Tá. E como você faz online, você faz à noite, que normalmente Boa a noite. pessoa doente já está dormindo, teoricamente, e aí fica mais tranquilo. Então, é aí nesse momento onde ele pode falar o que ele quiser falar, que é um grupo que não tem julgamento, que não tem nenhum tipo de preconceito, onde a pessoa pode, sabe, pode abrir de fato o coração, a mente, tudo isso. Quem mais procura vocês, homens ou mulheres, para fazer esse treinamento? Mulheres, Mulheres. Você mulheres. identifica o porquê? Normalmente, nós temos homens cuidadores, sim.
existem bastante. Mas normalmente o homem, no lugar de cuidador, ele coloca esse espaço para uma outra pessoa cuidar. Então ele contrata alguém. Tá. E aí eu vejo uma coisa assim, até que é interessante, porque a mulher, todos nós nascemos cuidando de alguma coisa, homem e mulher. O Mulher homem, mais, nas, né? o Mulher homem, mais. nas, não, o homem nasceu cuidando, ele vai cuidar da sua bicicleta, da sua bola, do seu cachorro. A mulher começa a cuidar um pouco mais de coisas, não só de brinquedos, mas começa daqui a pouco, mesmo criança, cuidar de casa. E aí Principalmente vai. educação. Exatamente. Então a gente vai daí. Quando o homem, ele não necessariamente ele consegue falar aquilo que ele está sentindo, expressar. Para ele é mais difícil verbalizar algumas coisas, porque quando você tem hoje, quem tem doença de Alzheimer está na sua faixa dos seus 70, 80 anos. Então, quando é um casal, eles casaram pelo menos há uns 30, 40 anos atrás, onde a mulher era quem conduzia tudo na casa. Então, era ela quem coordenava a casa, quem fazia as compras, quem viu o que faltava, e o homem supria. Hoje mudou. É aquela história do provedor antigo, né? Exato. Então, hoje já tá bem mais diferente. Só que o público que a gente atende ainda é aquele público de 70, 80, 90 anos, Então, que mas quem carrega cuida isso não ainda. necessariamente, vocês fazem esses cursos não para eles, Não, para os para os cuidadores, que cuidadores. estão na Mas faixa de esse, quanto? esse cuidador está na faixa dos seus 50, 60 Nossa, é anos. bastante, né? Porque Bastante, bastante. bastante. Ele ainda traz aquele ranço de que aquela pessoa doente era a provedora de tudo. Então, às vezes, Mas fica eu muito entendo que é uma difícil. transição, né? Você cuidar de um 80 com 50, 60, ainda tem os costumes de uma geração. Você tem agora o filho cuidando do pai. Mas aí você entra num outro problema, que é o filho conseguir entender de que agora ele tem que fazer o papel que o pai fazia antes, que o pai agora está dependente dele. Isso é E está difícil, tendo bastante você adesão dos novos? tem que Esse, ter, tem que ter, porque se eles não cuidarem dos pais, quem que cuida? se não tiver condições de contratar um Não, cuidador, a condição de contratar o cuidador, de você institucionalizar, está tudo muito caro, é tudo muito pesado. Você não pode contratar um cuidador só para 24 horas, então você tem que ter pelo menos três. é Se verdade. você fizer a E conta de perfil diferentes, né? pelo menos se você fizer a conta de pelo menos 2.000 cada um, teoricamente, quanto é que sai isso no Eu mês? vou me candidatar a cuidador. Dois Sem mil. contar, não, você pode mais, você guia, você tem carta. Então, se você tem carta, se você falar algum outro idioma, você pode chegar a pelo menos uns 4, 5 mil de cuidador por 8 horas de trabalho. Pode, Vamos conversar, hein? Vai ter um monte pode. de homem de prata aqui capaz de se candidatar, viu? Não, e é muito caro, sem contar com o custo de você tratar a doença com as medicações e com os acessórios normais. E essa sua alternativa facilita investimento, né? Sim, Menos lógico, investimento lógico. e mais Você aproxima, o que eu entendo, é que é mais você aproximação da aproxima, família. você aproxima, É, você continua criando aquele vínculo que aquela pessoa doente não sabe mais que você. Por exemplo, meu pai não sabia mais que eu era filha. Não adiantava chamar de pai, mas ele sabia que eu era alguém em que ele podia confiar. tem Então, alguns então tem, indicadores, né, que tem, mostram isso. então tem essas as vantagens. Então você consegue fazer um atendimento legal e fica tudo muito mais próximo, né? Agora me fala uma coisa, quem quiser saber mais sobre esse teu projeto, né, o 50 Mais Vida, como é que faz? Pra gente fala aqui nessa câmera. A gente tem o nosso site, a gente oferece bastante informação sobre isso, que é o www.50 mais, escrito extenso, ativo.com.br. E a gente tem vários posts e várias mensagens colocadas na nossa rede também, que é @50 mais ativo. E temos um Fale Conosco. Se você quiser, o prefixo é 11, que estamos em São Paulo, 966250566. Que Mas a bacana. gente quer atender muito mais. A gente quer atender muito mais, a gente quer desenvolver uma série de atividades, de cursos, de treinamento, e para isso a gente está fundando um instituto, Me fala, você falou que não ia falar que era segredo, mas agora que eu quero era saber. segredo. Agora abriu o segredo. Esse instituto, ele é um instituto que a gente, originado pela própria 50 Mais Ativo, mas ele tem o cunho de uma instituição sem fins lucrativos, onde a gente vai estar tendo condição aí de fornecer muito mais informação e orientação. E uma coisa que a gente está trabalhando bastante é na própria vida ativa dessa pessoa que tem a doença de Alzheimer. Que bacana. E para isso a gente tem um projeto aprovado pela Lei Rouanet,
que a gente está começando a buscar pessoas que possam trabalhar com pintura, escultura Que e bacana. artes plásticas e artesanato, que é para a gente poder estar desenvolvendo uma série de atividades e mostrando para a família que existe sim condição de você estar atendendo a pessoa com Alzheimer, Com qualidade, não né? só a medicação, mas com muito mais qualidade, envolvendo a família e ele tendo uma vida ativa. E tem. A gente tem, conheço pessoas com Alzheimer hoje que estão há 20 anos, há mais de 20 anos com a família, bem Que bacana. cuidados e desenvolvendo Todo atividades. mundo feliz. Exatamente. Legal. Dentro das condições, com toda a Uma felicidade. mensagem final aqui para o nosso telespectador. Aproveitando o ensejo que Homens de Prata me ofereceu e deu para mim esse espaço tão gostoso, o que eu quero colocar para vocês é que agora, a gente falando sobre a doença de Alzheimer, a gente brincando um pouco, que diz que memória esquece, que tudo isso. Gente, a gente precisa. A doença de Alzheimer você não tem como dizer que ela não vai aparecer para você, mas existem condições de que você vai se prevenir e precaver. Então, tenha uma atividade física bastante intensa, tenha uma alimentação muito boa, muito legal, tenha uma disposição para você estar conversando, para você ter uma vida social muito interessante e aprenda coisas novas sempre. Procure colocar um objetivo na tua vida. Vamos lá, vamos aprender a falar mandarim, que é um negócio super difícil, mas ele vai exigir demais de você e isso é É ter que importante. exercitar, né? Quanto mais você exercitar o teu cérebro, melhor ainda. E é Bacana. isso. Vera, obrigado. Olha, antes de De nada. terminar, queria te dar um brinde da nossa patrocinadora Nossa, Água que coisa Prata. São as gostosa. águas tônicas, um mixer da Água Nossa, Prata. Que que você coisa seja boa. muito feliz, que seu projeto continue fazendo benefício, trazendo benefícios para tanta gente e tantas famílias. Muito obrigada, Cuca. A gente espera isso também. E a gente conta com esse apoio tão gostoso que vocês dão pra gente. E é um apoio que vem do coração. Isso pra gente é o melhor de tudo. É, essa é uma das nossas grandes mulheres de prata que tem, sabe, eu tenho a honra de receber aqui e saber um trabalho bonito que eu posso precisar, você pode precisar e todos podem precisar e tem que entender um pouquinho melhor como é que funciona. Alzheimer também não é um bicho de sete cabeças, ele existe e a gente tem que saber conviver com ele. Fiquem com Deus, não se esqueçam de ir no nosso site, se inscrever, compartilhar todas as nossas redes sociais. E para encerrar, eu queria fazer um agradecimento especial ao Sicredi, que gentilmente cede seus espaços para as gravações de hoje, ao nosso patrocinador Água Prata, Minsite, Terra Nostra e Casa Flora. Forte abraço a todos. Homem de Prata, uma geração de valor. Bye, bye.